Graças a Deus, igreja. Mais uma vez, né? Estamos aqui juntos. Vou pedir ajuda aqui do pessoal da projeção. Pode deixar disponível aqui um slide pra gente. Bom, meus irmãos, mais um culto da juventude. Hoje teve bastante emoção, né? Já cantamos, louvamos, adoramos, oramos, rimos, já choramos alguns, né? De emoção, de sentir aquela presença gostosa de Deus. E agora nós vamos para o momento da palavra, mas um pouco antes disso eu queria trazer para vocês um pouquinho de uma mudança que a gente está tendo, de uma nova organização que a gente está tendo da juventude. Não precisa se preocupar em decorar o rosto de ninguém aqui não. O que eu quero te dizer é, nós como juventude, a gente tem se reorganizado. Como o pastor falou, já faz 7, 8 meses que a gente está à frente da juventude, a gente entendeu essa necessidade de reorganização, principalmente pensando que a nossa juventude está cada vez mais crescendo. Mais e mais pessoas estão vindo e nós precisamos receber e receber bem essas pessoas. Então nós estamos nos organizando como juventude exatamente do mesmo jeito que a igreja se organiza hoje, por ministérios. E nós temos aqui esse monte de rostinhos, esse monte de gente que está aqui ajudando em cada um desses ministérios. Isso não significa que as outras pessoas que não estão com o rostinho aqui não sejam pessoas que estão colaborando. Pelo contrário, todos aqui estão somando. Mas isso aqui é só um mosaico para você ver que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na nossa juventude. E assim como a igreja, a gente está se organizando por ministério. Então, se você quiser falar com alguém de comunicação da juventude, tem uma pessoa para você falar. Se você quiser falar com alguém da cantina da juventude, tem alguém para você falar. Se você quiser falar com alguém que cuida do din-din da juventude, tem. As nossas células também vão ter pessoas responsáveis pelas células. Nós vamos ter pessoas responsáveis pelo acolhimento, que é esse passo onde a pessoa vem, nos visita e ao final do culto ela vai embora e às vezes a gente acaba perdendo o contato com ela. E a gente vai ter pessoas olhando exatamente para isso, para esse cuidado de estar próximo daqueles que estão nos visitando. Então, essa é a nossa nova organização. Depois eu compartilho com a igreja, no grupo, para os irmãos conhecerem e saberem a quem procurar quando necessário. Mas o nosso desejo é que vocês orem por este movimento que a juventude está fazendo. É um movimento importante para que a gente possa servir melhor a Deus a cada dia. Assim como nós temos, né, a missão da nossa igreja de aproximar vidas, é importante que nós como juventude estejamos alinhados com a igreja. E esse é o desejo do nosso coração. Você que é pai, você que é tio, que é tia de alguém da juventude, você que é da juventude, estamos caminhando cada vez mais para este novo tempo, para essa novidade de vida, cada vez mais viver mais próximo de Deus, para adorar ao Senhor, para render graças ao Senhor e para ter as nossas vidas principalmente edificadas e também edificar a vida daqueles que estão chegando a cada um de nós. Amém? Eu gostaria de orar por esse momento e também pelo momento da palavra, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor juntos. Fecha os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por este dia, por este tempo. Nós te damos graças, ó Pai, porque através da Tua palavra nós aprendemos, nós entendemos os desejos, os desígnios do Teu coração para nós. E nós queremos, Pai, de todo o nosso coração, entregar a Ti este momento, para que o Senhor venha falar para nós aquilo que o Senhor deseja, aquilo que seja mudança de vida para nós, aquilo que traga transformação de vida para nós. Nós queremos agradecer ao Senhor por isso. Obrigado porque nós já sentimos Teu Espírito Santo passeando nesta igreja. Nós já sabemos que o Senhor está a falar nos nossos corações. E nesta hora, Pai, nós pedimos que nada, Pai, nada venha atrapalhar este momento. Que os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente, ela esteja voltada para o Senhor, a ponto de que nós saiamos daqui sabendo, Senhor, exatamente aquilo que o Senhor deseja de nós nessa noite. Esse é o desejo do nosso coração. Nós agradecemos por este culto da juventude, mais um culto, onde o Senhor tem manifestado a Tua presença, onde o Senhor tem dado graça, o Senhor tem dado crescimento, essa nova fase que estamos vivendo já há algum tempo e que cada vez mais estamos consolidando esta nova fase. Senhor, nós não queremos fazer nada com as nossas próprias mãos, nós queremos o Senhor no centro, nós queremos caminhar como uma única igreja em direção ao centro da Tua vontade.
Então, muito obrigado, Pai, por todo este zelo, por todo este cuidado, por todo este carinho com cada jovem, com cada adolescente, que o Senhor tem tido, Senhor, com cada um de nós. Os pais, Senhor, que são incentivadores, que são participantes na vida dos jovens e dos adolescentes, que o Senhor continue dando graça, dando recursos, dando condições de serem os primeiros conselheiros de seus filhos, de serem os primeiros a ter um diálogo, a amar seus filhos, que o Senhor possa cada vez mais colocar este desejo nos seus corações e que nós, como liderança, também possamos cada vez mais nos aproximar e amarmos uns aos outros. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Pai, ela nos fala tanto sobre o amor e neste momento nós podemos sentir este amor do Senhor por nós e este amor que nós temos um para com os outros, ó Deus. Este amor que foi expresso na cruz do Calvário e que hoje é o que nos dá as condições de sermos chamados de irmãos. Irmãos de uma só fé, irmãos de um só Deus e do nosso Senhor Cristo Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite. Entregamos este momento nas Tuas mãos. Amém e amém. Bom, meus queridos, eu também não podia deixar aqui de agradecer. Semana está cheia de comemorações. Ontem foi meu aniversário, fiquei mais jovem, né? Fiquei mais jovem, porque eu sou jovem, então fiquei mais jovem do que eu já era. E teve uma galera aí hoje de manhã que aprontou comigo, então eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês. A gente não tirou uma foto, e eu fiquei triste, mas eu gostaria de tirar no final do culto, é por isso que eu estou falando isso agora. Então eu gostaria de tirar uma foto com a galera no final do culto, mas foi muito especial. Eu estava dando aula, fazendo a chamada de manhã, e eles estavam atrasados para a aula. E eles sabem que eu pontuo quem chega atrasado, né? Eu marco lá quem chega atrasado. Eu sou chato desse jeito. E aí eu já estava na minha cabeça, eu falei, gente, tanta gente atrasada, o que aconteceu? Parece que a aula está chata, que eles não vão vir. E aí eles chegaram todos com bolo, foi muito gostoso. Então eu queria agradecer a Deus por esse momento e pelo cuidado que vocês tiveram com a minha vida. Muito obrigado. Fez meu dia muito mais feliz, muito mais especial. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em Hebreus. Para sua surpresa, você vai ler Hebreus de novo comigo. De novo, capítulo 11. Mas hoje é um versículo só em Hebreus. Hebreus capítulo 11, o verso é 4. Pode trocar aqui a imagem aqui, pessoal da comunicação. A gente vai trabalhar uma nova temática no dia de hoje, dentro do mesmo assunto que nós já estamos trabalhando, que é o tema Gigantes da Fé, crescendo pelo exemplo. Nós vamos continuar crescendo pelo exemplo desses homens e mulheres de Deus que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor. E nós já tivemos a oportunidade de estudar Abraão no último mês, né? Falamos sobre Abraão no culto da juventude do mês passado, e hoje nós vamos ter a oportunidade de falar sobre um outro homem de Deus. Este homem de Deus que nós vamos falar é o Abel. Você lembra do Abel? Nós vamos ler aqui agora. Hebreus 11, verso 4. O texto da palavra de Deus diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Eu queria começar essa mensagem te fazendo duas perguntas. A primeira pergunta é se você aqui conhece a história de Caim e Abel. Eu queria que você levantasse a mão. Você já ouviu falar de Caim e Abel? Já? Ouviu falar de Caim e Abel? Sabe o que aconteceu nessa história? Eu quero te fazer uma outra... Então você sabe o que aconteceu ali, certo? Quero te fazer uma outra pergunta. E essa é mais importante até do que a primeira. Quem tem irmão aqui? Ótimo. Então a palavra de hoje para você é cuidado. Se você conhece a história e você tem irmão, cuidado. Eu não tenho esse problema porque eu sou filho único. Então não corra esse risco. Mas se você tem irmão, melhor você ficar bem com ele.
ligar, mandar uma mensagem, né? Ô irmãozinho, como eu te amo. Olha a Sabrina olhando pro Massami aqui. Fiquei até com medo agora. Eu, no seu lugar, teria cuidado. Mas, brincadeiras à parte, meus irmãos, essa história ela é muito conhecida, né? Nós, desde sempre, ouvimos a historinha de Caim e Abel, né? Que a gente conta lá do comecinho do mundo. E o que a gente vai olhar hoje um pouco é a relevância de Abel para a história bíblica, o quanto Abel é importante nessa história bíblica. Ele é citado no texto de Hebreus, no capítulo 11, no verso 4, que nós acabamos de ler, porque esse homem foi um herói da fé. Esse homem foi um gigante da fé. Olha o que acontece na história dele. A gente tem aqui, como a gente acabou de ler, o Abel e o Caim, dois irmãos que vão juntos oferecer sacrifício. Os dois vão oferecer o sacrifício. E a gente já começa a perceber que o texto nos diz aqui, nesse único verso, de que o sacrifício de Abel é superior ao de Caim. Então existe um sacrifício que é maior do que o outro. Poderia dizer que existe um que é melhor do que o outro? É exatamente isso que o texto está dizendo. O sacrifício de Abel foi melhor, foi maior, foi mais importante que o sacrifício de Caim. E ainda pensando no que esse texto está nos dizendo, este sacrifício fez com que Abel fosse reconhecido como justo diante de Deus, e o Caim, consequentemente, injusto. Faz com que Abel seja considerado alguém aprovado diante de Deus, enquanto Caim é alguém não aprovado, rejeitado diante de Deus. Temos aqui então uma situação onde duas pessoas, que são dois irmãos, fazem a mesma coisa, mas um Deus aceita e o outro Deus rejeita. E mais do que isso, quando a gente lê ainda esse mesmo versículo que nós acabamos de falar, nós percebemos que as atitudes desses homens, elas repercutem até os dias de hoje. Então, olha o que o finalzinho do versículo diz: embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Mesmo que ele tenha morrido, o sacrifício de Abel tem ainda uma mensagem para mim e para você muitos e muitos e muitos anos depois. Mesmo morto, ele ainda fala, através da palavra de Deus. Então eu gostaria de te pedir para abrir mais uma vez a sua Bíblia, agora no texto que vai contar um pouco mais dessa história. Vamos para Gênesis, no capítulo 4, no verso 1. Vamos caminhar juntos para Gênesis 4, 1. Nós vamos ler 11 versículos que vão contar mais detalhadamente sobre a história de Abel. Gênesis 4, 1 a 11. O texto diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, e voltou a dar à luz, só que desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Se você fizer o bem, verso 7, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Verso 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu, por acaso, responsável do meu irmão? Verso 10. Disse o Senhor: o que foi que você fez?
escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Aqui, meus irmãos, me parece bastante importante nós começarmos a reflexão dessa mensagem de hoje, pensando um pouco sobre essa questão do sacrifício. O texto começa falando que existem esses dois irmãos e que há um sacrifício. Ambos vão oferecer sacrifício ao Senhor. Mas que sacrifício é esse? Então vamos esclarecer aqui alguns conceitos. Ao que o texto está se referindo, nós vamos falar aqui nos nossos dias como oferta, né? É uma oferta dada a Deus, a gente usa muito essa palavra. E não é oferta de dinheiro que eu estou falando aqui, tudo bem? É oferta de entrega, nesse sentido. Este é um comportamento antigo e é muito comum no Antigo Testamento, e nós falamos sobre ele na pregação sobre Abraão. Que Abraão, Deus pede o próprio filho como oferta, como sacrifício. E o Abraão, ele vai e fala, tudo bem Deus, eu estou comprometido contigo, eu vou te obedecer e vou entregar o meu filho, eu vou sacrificar o meu filho por ti. O Abraão faz esse voto e nós lemos isso em Gênesis 22. Só que agora, esta mesma oferta também está acontecendo aqui entre esses dois irmãos, e a gente percebe que esse era um hábito no Antigo Testamento, e isso acontece porque entregar sacrifícios, entregar ofertas ao Senhor, lá no Antigo Testamento, era visto como uma forma de adoração e também como a expiação dos pecados. Os pecados do povo eram expiados, ou seja, eles eram perdoados através deste sacrifício. Então a entrega de um cordeiro puro, se você lê o texto de Êxodo, você vai perceber em diversos momentos que esse sacrifício ele era necessário. E quando nós olhamos para isso, então, a gente percebe que esse sacrifício, esse holocausto, esse é um nome muitas vezes dado no Antigo Testamento, esse holocausto, ele era uma forma de receber o perdão dos pecados, de alguma forma conseguir com que Deus perdoasse você para que você fosse salvo. Isso fazia parte da dinâmica do Antigo Testamento. Porém, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é aquele que morre no meu e no seu lugar. E a partir deste sacrifício de Jesus Cristo, não é mais necessário que a gente tome um cordeirinho e que a gente faça uma oferta diante de Deus. Que a gente precise entregar de fato um animal puro, imaculado, o melhor animal que nós tivéssemos, como era naquela época comum e necessário, entregar este animalzinho diante de Deus para que Ele pudesse então, a partir do sangue daquele animal, expiar, remover os nossos pecados. Isso não é mais necessário. No Novo Testamento, Jesus substitui o holocausto. Jesus, ele se entrega. A morte de Jesus é o último holocausto bíblico que nós precisamos para poder ter uma vida com Deus. E isso não sou eu que estou te falando. A própria palavra de Deus está falando. E nós vamos cantar agora com a equipe de louvor. Eu gostaria que você cantasse, e eu vou ler com você o texto de Hebreus, capítulo 10, porque antes da gente se aprofundar na questão de Caim e Abel, mais importante é que você entenda, que entendamos que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Jesus Cristo é aquele que já venceu a morte, Ele já pagou os seus pecados, Ele já pagou os meus pecados de forma perfeita na cruz do Calvário. Não há mais nada que eu e você precisemos fazer para poder sermos amados por Deus, para merecermos ou para recebermos este amor de Deus. O Senhor, Ele já nos amou, Ele já venceu numa cruz. Então eu vou ler com você Hebreus capítulo 10, verso 1 a 18. Talvez você já tenha este entendimento, e talvez você entrou aqui pela primeira ou segunda vez e ainda não tenha este entendimento, mas eu gostaria que você prestasse atenção na leitura desse texto. Hebreus 10, de 1 a 18. Esse texto diz o seguinte: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vieram adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam mais existir, pois todos os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência dos seus pecados teria desaparecido.
Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo, me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes dela, embora sejam exigidas pela lei. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de se estabelecer a segunda, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também testemunha que isso é verdade, pois diz: esta é a nova aliança que farei com o meu povo. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e dos seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há mais a necessidade de oferecer sacrifícios. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento, e eu estou falando sobre isso, e eu sei que a mensagem acabou de começar, e talvez você não esteja acostumado com isso, mas porque enquanto eu preparava esta mensagem, falando com Deus, diante de Deus, o Espírito Santo de Deus me levou a entender que às vezes nós estamos anos e anos e anos dentro de uma igreja, nós estamos frequentando uma comunidade, e nós ainda não entendemos o verdadeiro amor de Deus, que é capaz de eliminar os nossos pecados, que é capaz de nos purificar de uma maneira tal que nós não vamos precisar realizar novos sacrifícios. Ele já fez esse sacrifício por nós, um sacrifício perfeito. Então nós vamos cantar neste momento um cântico que mostra que esse Jesus venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele traz vida para mim e para você. Que você possa cantar essa canção consciente de que não há mais nenhum peso a ser pago, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre o
homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu sei que não é convencional cantar um cântico no meio da mensagem, mas eu não poderia dormir em paz hoje se eu não atendesse aquilo que o Espírito Santo de Deus estava me pedindo para fazer. E eu espero de todo o meu coração que eu e você possamos nos recordar disso. Todas as vezes que o inimigo vier com as suas astutas ciladas, querer te lembrar da onde você veio e tentar de alguma forma dizer que você tem ainda algum preço a pagar, não há nada mais a ser pago. O preço já foi pago em Cristo Jesus. Eu e você somos salvos para a honra e glória do nosso Deus. Nós vamos dar continuidade, meus irmãos, aqui no texto, como nós estávamos lendo. Então continua com a tua Bíblia aberta em Gênesis no capítulo 4. Nós vamos dar aqui entendimento, então, um pouco mais a esse texto. Nós vamos passar rapidamente por alguns versículos e preste atenção comigo de novo lá no verso 2. Quando a gente começa, então, entrando um pouco mais nessa história, a gente percebe que Caim é o irmão mais velho, então, de Abel. Ele era o primogênito. O papel do Caim era cuidar do Abel, né? O irmão mais velho sempre cuida do irmão mais novo. E ambos ali estavam ajudando a sua família. Um estava com o gado, né? E o outro estava cuidando ali da agricultura no campo. E isso era o papel, era o trabalho, a profissão de cada um deles. Então, Caim vai lá no verso 3 e ele traz uma oferta. É isso que o texto diz. Caim traz uma oferta. E esse não é de numeral, né? Ele não pegou lá um negocinho e entregou. Não é isso que o texto quer dizer. É que ele entregou uma oferta qualquer. Uma oferta. Qualquer coisa. Já quando a gente continua lendo esse mesmo texto, aqui nos versos 3 e 4, a gente vai ver que o Abel, o texto diz que ele traz as partes gordas. O que é a parte gorda? É a que tem mais gordura. É a parte aquela... Quem gosta de churrasco aqui? O que é mais gostoso? Vamos ver se os irmãos estão espertos aqui no tema churrascaria. O que é mais gostoso na churrasqueira? O filé mignon ou a picanha? Quem? A picanha. Filé mignon, meu irmão, é uma bênção desde que não seja na churrasqueira. A gordura, ela faz toda a diferença para dar o sabor da carne. Então a picanha, o contrafilé, aquele bifão antio, olha que delícia. Volta para cá. Tudo isso que eu acabei de falar foi o que Abel entregou diante de Deus. As partes gordas, ou seja, a melhor parte. Aquilo que era mais nobre no animal. Aquilo que era mais importante, ele entrega. E aí, além dele trazer as partes gordas, o texto fala que ele traz das primeiras crias. O que isso significa? Abel não vai lá e pega a sua cria mais velha, aquela que já está fadigada. Ele pega a primeira cria, aquela que é a mais cara para ele vender, por exemplo.
Ele pega o melhor do melhor para entregar diante de Deus. Era o melhor que ele poderia entregar. Não tinha nada melhor do que aquilo que ele estava entregando. Já seu irmão entrega alguma coisa, aquilo que ele tinha. Isso é o que nós vemos aqui nesses primeiros versículos. Lá no verso 4 e 5, a gente vai perceber que Deus ele vai começar a avaliar essa oferta. Ele vai dizer, olha, a oferta de Caim eu não vou aceitar, e a oferta de Abel eu vou aceitar. O Caim eu vou rejeitar, e o Abel eu vou aprovar. E olha que interessante, 1 João 3,12 vai falar o motivo pelo qual Deus faz isso. Porque às vezes, na sua cabeça e na minha, a gente fica se perguntando, né? Poxa, por que Deus, né, não aceitou? Pô, ele não entregou o melhor, mas ele entregou um negocinho, né? Tadinho do Caim. Às vezes você fica com um pouquinho de dosinha do Caim. Vamos entender o porquê que Deus não aceitou essa oferta? 1 João 3,12 diz o seguinte: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim mata Abel por inveja do irmão também. Ele mata o irmão por inveja. E quando a gente olha e fala, poxa, mas por que Deus, né, preferiu a carne que o Abel ofereceu e não a verdura do Caim? Ah, porque Deus adora churrasco e não é nada vegetariano? Não é por isso, né? Deus não tem nada contra os vegetarianos. Se você é vegetariano, fica em paz, não tem nada a ver com isso. Ah, é porque é predestinação, porque Deus decidiu amar o Abel e decidiu rejeitar o Caim. Também não tem nada a ver com isso. E nem vou entrar aqui no mérito de predestinação, tá bom? Para você não ir embora pensativo. Mas não tem nada a ver com isso. O texto nos dá a resposta. Essa interpretação não é minha, então não vem discutir comigo depois. O texto está dizendo, 1 João 3,12, o Caim era mau. O Caim era mau. E o Abel era bom, ele era justo diante de Deus. Então, essa oferta ela não é aceita, porque esse coração desse homem é ruim. E desse outro homem é um coração bondoso, é um coração que entrega o melhor para Deus. Se a gente caminha mais um pouco, a gente vai ver lá os versos 5, 6 e 7, a gente vai perceber que o Caim era mau, tanto que quando Deus começa a educar o Caim, né, aquele diálogo que Deus fala, mas Caim, você concorda comigo, que é basicamente isso que Deus fala para ele, certo? Você concorda comigo que se você entregasse um sacrifício aceitável, ele seria aceitável? Mas não é isso que está me parecendo. Seu rosto está diferente. O que está acontecendo com você? Por que sua feição mudou? Enquanto a gente está olhando aqui o aparente, o Senhor está olhando o coração. 1 Samuel 16 fala sobre isso, né? O nosso Deus, ele olha para além das aparências. Ele olha o coração do ser humano. Deus olha aqui o coração de Caim e o coração de Abel. Quando Abel entrega a melhor oferta, Abel não está só entregando a melhor oferta, Abel está entregando verdadeiramente um sacrifício diante de Deus, porque ele amava. Enquanto Caim entrega uma oferta qualquer, porque o seu coração não estava em Deus. O seu desejo, ele era maldoso. Ele era mau. Então, quando a gente olha para isso, e a gente percebe que esse diálogo entre Deus e Caim, o primeiro diálogo, a gente vê que o Caim se enfurece, o seu rosto ele é transformado, ele demonstra sua maldade visivelmente, e o Senhor começa a questioná-lo então por conta disso tudo. E aí o Senhor faz um alerta para o Caim. Você lembra o alerta que está aqui nesse texto? Ele fala, cuidado para o mal, para o pecado não te dominar. Ele vai tentar te conquistar, mas você precisa controlar ele. É isso que o Senhor fala para o Caim. Ou seja, nada de predestinação de novo, né? Porque Deus dá a chance para o Caim. Se você mudar, meu amigão, se você, né, seu coração tem chance para você. Aí o texto fala o quê? No verso 8, que o Caim já estava com a maldade maquinada na cabeça.
Ele falou, eu quero é matar ele. Não estou nem aí se o pecado vai tomar conta do meu coração. Eu quero é matar ele, porque a oferta dele é melhor que a minha. Ele acha que ele é melhor que eu no quê? Vou matar ele. E aí ele todo ingênuo, né? Ingênuo, chama o irmão para o campo e fala, vamos ao campo. Né? Geralmente o pecado ele vem nessa coisa mais assim, né? Mais assim, aquele convite. A Aline me fala uma coisa, vou abrir aqui uma coisa que a Aline me fala desde que eu conheci ela. Eu tinha uma ideia na minha cabeça de que o diabo, ele era aquele negócio chifrudo e tal, com um tridente, espetando as pessoas, aquela coisa toda. E aí, um dia a Aline falou para mim, não, o diabo provavelmente não é isso. Ele vai vir de uma forma bonita, atraente, interessante. Porque se vier um negócio todo feio para você, né, você vai sair fora. Mas ele vem de uma forma que ele quer te capturar. Ele quer te seduzir. Ele quer de alguma forma mostrar, olha, mas isso é bom. Você não vai fazer isso? Isso é tão bom. Uma mentirinha. Não acontece nada. Quem nunca contou uma mentirinha, não é legal? Aí você já fica, mas é só uma mentira, né? Não vai acontecer nada com ninguém. De repente você está mais mentindo do que falando a verdade. Daqui a pouco você está acreditando nas suas próprias mentiras. Porque era só uma mentirinha. Parecia tão sedutora no começo, só que agora ela virou um pecado que dominou a sua vida. Que é exatamente o que o texto está dizendo. Esse pecado, esse mal, ele vai tentar te dominar. Mas você precisa rejeitar ele. Você precisa manter Deus no controle da sua vida. E então, o Caim vai lá e mata o Abel. E aí, para finalizar aqui o entendimento desse texto, esses últimos 3 versículos, o 9, o 10 e o 11, falam um novo diálogo entre Deus e o Caim. E olha como o Caim era maldoso. Não sei se você consegue perceber nesse texto, porque Deus pergunta para ele, ele fala, ei, Caim, cadê seu irmão Abel? Gente, Deus sabia, né, que o Abel estava morto. Mas Deus pergunta para o Caim. E a resposta do Caim é surpreendente. Ele basicamente fala assim, sou eu o cuidador do meu irmão? Eu tenho que saber onde meu irmão está? Olha como a maldade já estava enraizada no coração desse homem. Olha como o mal e como o pecado muitas vezes querem tomar conta da nossa vida de uma forma que a gente dá esse mesmo tipo de resposta para Deus. Senhor, mas na boa, no meu caso é diferente. Mas não foi culpa minha. Eu acidentalmente vi um conteúdo que eu não tinha que ver. Eu acidentalmente xinguei uma pessoa no trânsito, mas foi porque ele bateu no meu carro. A culpa é dele, não é minha. E aí o mal, ele está ali, o tempo inteiro, com aquela linda, com aquela aparência bonita, para te seduzir, para me seduzir. E é isso que a palavra de Deus fala aqui, nesse texto, que nós precisamos rejeitar este mal. E Deus dá essa opção para Caim. Mas Caim, ele não quer essa opção. Ele quer fazer a sua própria maldade, porque uma vida no pecado, ela é cheia dos seus próprios desejos, dos seus próprios devaneios. A pessoa que está mergulhada no pecado, ela começa a gostar do pecado. Ela começa a se sujar cada vez mais. Então, esse texto traz para nós uma realidade importante sobre a história desses 2 irmãos, onde um sacrifica o seu melhor e é morto por isso. E o outro sacrifica qualquer coisa e ainda vai lá e toma a vida daquele que fez a oferta correta, né, verdadeira diante de Deus. E eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a meditar em 3 rápidos aspectos que são 3 atitudes que podem de alguma forma nos ajudar a viver essa vida de sacrifício, como foi a vida de Abel, que nós acabamos de ler aqui no texto de Hebreus 4. Essa vida desse homem que mesmo morto, ainda fala, está falando na noite de hoje, mesmo morto. E eu gostaria de te dar esses 3, e sempre digo isso e vou repetir todas as vezes. Eu te incentivo a fazer a leitura desse texto na sua casa e encontrar outros conselhos de Deus para a sua vida. Né? O meu conhecimento ele é totalmente limitado, mas o Espírito Santo de Deus ele pode
te dá muitos outros entendimentos acerca desse texto. Mas eu separei 3 pontos que eu acho que podem te ajudar nessa noite, podem me ajudar nessa noite, a viver uma vida de sacrifício diante de Deus. E aí, como nós já falamos, esse sacrifício não é uma vida para eu conquistar a salvação. A salvação já foi dada, é graça, é favor e merecido dada pelo nosso Deus. Mas é viver uma vida que agrada ao Pai. É viver uma vida que tem prazer diante de Deus. É uma vida de sacrifício. Então, o primeiro desses itens, desses 3 pontos, ele está lá no versículo 4. Ele fala o seguinte, vou ler mais uma vez para fixar aí no seu coração, na sua mente. No versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta. E o primeiro conselho que eu gostaria de deixar para você nessa noite é que uma vida de alguém que vive como um sacrifício vivo diante de Deus, como diz o texto de Romanos 12:1. Você conhece esse texto? O que esse texto diz? Paulo fala: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse culto racional? Que é a sua entrega por completo. Sua vida é um culto, sua vida é uma entrega completa diante de Deus. É este sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto. Não é este culto, sua vida é o culto, que vai diante de Deus de forma perfeita. Então, é exatamente este conselho que Paulo nos dá. E aí, quando a gente olha para a história de Abel, a gente percebe então que Abel foi alguém que fez uma oferta de vida integral. Ele não ofereceu pedaços, ele não ofereceu partes, ele não ofereceu o que estava sobrando, como Caim fez. Ele fez uma oferta de vida integral, completa. E talvez você esteja se perguntando: Augusto, mas eu também fiz uma oferta de vida completa diante de Deus. Eu comprei esse evangelho e eu comprei o pacote inteiro e eu quero ele. E glória a Deus pela sua vida. É isso que você e eu precisamos buscar. É o pacote completo, Não compra o básico, não assina o pacote básico lá, pega o completo, com direito a todos os benefícios. Essa é a vida do cristão. A palavra de Deus, ela é um presente para cada um de nós, para nós vivermos uma vida santa e agradável diante de Deus, e que ela é um pacote completo. Só que muitas vezes, eu e você, meus irmãos, nós acabamos pegando só os canais por assinatura que nos interessam. Só aquelas partes que são as mais legais para a gente. Então, Deus, eu te entrego a minha vida como um sacrifício vivo, mas eu não posso te dedicar o meu tempo. O Nery falou sobre isso logo no começo do culto hoje. Senhor, na oração, quantas e quantas vezes uma oração de quebrantamento, quantas e quantas vezes nós não dedicamos ao Senhor o tempo que o Senhor merece. Eu tenho 10 horas para assistir televisão, mas eu não tenho 15 minutos de oração. É muito cansativo, eu trabalho muito, mas eu consigo fazer tantas outras coisas. E a minha vida fica uma vida de um sacrifício vivo, mas que não está tão vivo assim. O sacrifício está meio esquisito. Você não está entregando a totalidade do que você pode entregar. A busca incessante, contínua, fica aquela busca parcial. Então eu sou crente porque eu estou com a galera que é crente. Mas se eu estiver com a galera do mundo, eu sou do mundo também. E está tudo certo, o importante é dançar conforme a música, e não é isso. A gente vê alguém que entrega a melhor parte, que entrega tudo que tem. Não entrega um pedacinho, não entrega uma porçãozinha, mas é tudo. E eu sei que isso é muito difícil, meu querido irmão, porque às vezes tem alguma área na sua e na minha vida que a gente não conseguiu entregar ainda. Que a gente está ali lutando muitas vezes e capengando muitas vezes. E muitas vezes você está lá chorando diante de Deus. Senhor, eu queria tanto ter entregue essa área da minha vida para o Senhor, mas eu ainda não consegui. Eu ainda não consegui vencer. Eu estou desesperado porque eu quero entregar essa parte da minha vida para o Senhor. E querido, eu não vou te dar a fórmula mágica de como você vai resolver o seu problema. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando você se dobra diante do seu Deus, que você se reclusa lá no seu cantinho, você fala com o seu Deus, Ele te responde. Ele vai te dar o escape,
Ele vai te dar o alívio, Ele vai te dar a estratégia, Ele vai tirar o que tem para tirar do caminho. Talvez não seja no seu tempo, talvez não seja do seu jeito, mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E Ele está vendo o teu coração. E Ele está vendo que a tua oferta é sincera, é 100%. E talvez Ele nunca tire isso de você. Lembra do Paulo que tinha um espinho na carne? Às vezes você vai viver com esse espinho aí a vida inteira. Eu não sei o que era o espinho da carne do Paulo. Sabe, pastor, o que era? Não tem como saber, certo? Também não sei qual que é o seu espinho na carne, também não sei qual que é a dificuldade que você tem, mas aqui a gente não está, novamente, dando a fórmula mágica para você, agora eu vou fazer esses 3 passos que vão resolver os meus problemas, arrasta para cima e não tem, tá? Não tem isso. O que tem é, entrega verdadeiramente a tua vida ao Senhor, todas as áreas da tua vida ao Senhor, se coloque sobre a majestade deste leão de Judá, a majestade deste Rei Jesus, e Ele vai fazer na sua e na minha vida coisas que a gente nem imagina. Ele vai te libertar de coisas que as pessoas aí no mundo diriam que você não poderia ser liberto. Então antes você era fofoqueiro e agora você não é mais. Antes você era um caluniador que gostava de falar mal das pessoas o tempo inteiro e você não vai ser mais. Porque você entregou sua língua para Deus. Você entregou sua boca. Você entregou o seu WhatsApp, parou de fazer fofoca pelo WhatsApp. Você não viu, a irmã fulana está precisando, não vamos orar por ela. Né? Não. Você vai entregar isso diante de Deus e vai deixar Ele cuidar. O que importa é a oferta, é o coração. É entregar a melhor parte. Senhor, isso aqui é o que mais me dói. Isso aqui é o que mais me machuca. Às vezes isso é um relacionamento. Às vezes isso é um trabalho. Às vezes isso é uma coisa que está aí no teu coração, que Deus está ardendo agora teu coração e está te falando, eu quero que você entregue isso para mim. E eu não sei o que é que Ele está te pedindo, mas entrega. Entrega para o Senhor. Faz uma oferta verdadeira. Seja um sacrifício vivo. Alguém que realmente oferta a vida integral. Oferta tudo. E não apenas aquilo que mais interessa. O segundo ponto que eu vejo de destaque aqui, que eu acho que é importante nós trazermos, é a questão de não viver na religiosidade, que é um dos maiores perigos. Olha o que acontece lá no verso 5 desse texto. No verso 5, e aí aqui a gente falou do Abel, certo? No primeiro ponto, agora a gente vai falar do Caim, no segundo e no terceiro ponto. Olha o que acontece no verso 5. Mas não aceitou Caim e sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e entregou e virou o seu rosto. Seu rosto se transtornou. Você percebe que o Caim fez a oferta? O texto não é sobre Caim e Abel, o irmão que fez a oferta e o irmão que não fez a oferta. Não, é sobre Caim e Abel, os irmãos que ofertaram. Os dois ofertaram. O ponto é a qualidade dessa oferta. A qualidade da oferta é muito diferente, tanto que uma Deus aceita e outra Ele rejeita. E por que eu estou falando aqui sobre viver na religiosidade, meu irmão? Porque a religiosidade, muitas vezes, é exatamente o que o Caim fez aqui. Ele está entregando, mas é assim, vou entregar porque o Abel está entregando também, sabe? Então, como o Abel está entregando aqui essa ofertinha, deixa eu ver, o que eu tenho aqui? Ah, tem uma verdurinha, deixa eu colocar aqui para Deus. Né? Às vezes a gente faz isso. Ai, culto de oração. Ai, nossa, vai acabar tão tarde. Quinta-feira, pastor. Ai, meu Deus. Ah, mas o pastor falou que tinha que ir, né? Ô, Massamo, você vai? Ah, não vai. Ah, tá vendo? Ó, Deus, Massamo não vai. Gil, você vai? Ah, você não dá uma carona? Pede pro João passar aqui. Aí você chega aqui no culto. Parece que você não veio. Aí você vem e segue sua religiosidade, certo? Graça e paz, irmãos, aleluia, glória a Deus, o testemunho, aleluia, e você está assim, ai, quando que vai acabar, meu Deus? Não aguento mais, esse homem não para de falar, esse menino nem fez o concílio ainda, está dando um monte de conselho, quem que ele pensa que ele é? E você está aí, você está fazendo tudo, menos se conectar com o Senhor da tua vida, menos ser um sacrifício vivo diante de Deus.
Quando o seu e o meu coração poderiam estar aqui, Senhor, eu tive um dia terrível, cansativo, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu amo o Senhor. E eu estou aqui, eu sei que é uma quinta-feira, esse menino nem fez o concílio ainda, mas eu quero ouvir, eu sei que o Senhor vai falar alguma coisa. Às vezes ele fala umas bobagens, mas eu vou pegar um pouquinho do que ele fala que é bom. Ah, mas é o irmãozinho que é a primeira vez que está pregando. Glória a Deus, Senhor, capacita ele, ajuda ele, que ele cresça. Percebem, irmãos, que é a mesma coisa, feita de duas formas diferentes. Às vezes a gente está preso no religioso, às vezes a gente está preso no formalismo. Então, é o culto de oração. Qual que é a ordem do culto de oração? A ordem é essa, a gente tem que fazer assim, assim, assado e tal, tal, tal. E eu não estou falando aqui para ter rebeldia com a ordem de culto, tá? Porque eu fui meio rebelde hoje, né? Coloquei um louvor no meio da pregação, mas tudo bem. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você estar sensível ao Espírito Santo de Deus, a não viver uma vida de um religioso, não viver aquela vida da pessoa que vai vir na igreja porque teu pai te traz, porque tua namorada te chamou, porque seu amigo te chamou. Vou lá ver o que é. Ai, graças a Deus. Bom, já cumpri minha cota, legal. Se me chamar de novo, aí eu já falo que eu não posso ir, porque eu já fui uma vez esse mês, a pessoa vai de novo. E aí você para e pensa, quem é você aqui hoje? Hoje você é um sacrifício vivo ou você é um religioso? Nessa noite. Não responde para mim não, responde para você. O que você está fazendo aqui agora? Nesse minuto aqui, ó. A pergunta é para você, não é para mim. Eu já respondi ela para Deus hoje quando eu estava conversando com Ele. Mas quem é você nessa noite? Você é o religioso? Você é aquela pessoa que só veio aqui, sentou um pouquinho e falou, deixa eu dar uma ofertinha para Deus. Louvorzinho, Jesus. Aí você canta e tal, aí você vai para sua casa e vai embora. E acabou. Aí Jesus, ele fica fora da tua vida todo o restante do tempo. Foi só aqui agora. Porque é religiosidade, né? É cumprir um protocolo social. Todo mundo está orando? Vou orar. Todo mundo está cantando? Vou cantar. E aí eu vou para minha casa. Só que eu não vivo uma vida com esse Deus. Eu nem conheço Ele. Aí eu entrego essa ofertinha qualquer. Meu irmão, vai ser duro o que eu vou te falar agora. Mas Deus não vai aceitar essa ofertinha. Não vai aceitar. Ele não aceita. Essa ofertinha assim, sabe? Ou você é sacrifício vivo, ou você é alguém que entrega tudo, ou ele não vai aceitar. E está aqui, a gente leu. Ele não aceita essas coisas assim, de qualquer jeito. Então, se você vem para a casa de Deus, esse é o primeiro passo da tua vida cristã. Mas a semana continua sendo uma extensão disso. É dia a dia. É orar quando acorda, é orar quando vai lavar a louça, é falar com Deus no momento mais difícil, é falar com Deus no momento mais fácil, é dar risada com Deus, é contar para Deus os seus medos, é viver uma vida de alguém que teme de fato ao Senhor, e não de um religioso. E não de alguém que vem só à igreja quando alguém te dá um convite ou te pede alguma coisa e você fala, tá bom, é para cantar, vamos cantar. Por fim, meus irmãos, o último conselho para esta noite está no verso 7, que ele fala o seguinte, olha o que diz o verso 7. Se você fizer o bem, é Deus falando aqui, tudo bem? Se você fizer o bem, não será aceito? Deus está fazendo uma pergunta para o Caim. Mas se não o fizer, agora já não é mais uma pergunta, agora é uma afirmação. Mas se não o fizer, não será, mas se não o fizer, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aqui, meus irmãos, isso é um tema muito sério para nós que queremos viver uma vida de sacrifício diante de Deus, uma vida de entrega diante de Deus. Não dá para a gente normalizar o pecado. Não dá para a gente achar que está tudo bem a gente viver uma vida no pecado. Eu não estou dizendo para você que você não vai mais pecar, porque você vai pecar e eu vou pecar. Eu já devo ter pecado hoje, não sei nem quantas vezes. Você também, provavelmente. Não estou dizendo que você vai ficar santo do dia para a noite, não é nada disso, mas não dá para a gente normalizar pecado.
Não dá para a gente viver uma vida onde o Senhor está nos dando, porque esse conselho não é meu, é da palavra de Deus. O Senhor está te dando um conselho, a mim, a você. Olha, não normaliza o pecado, não fala que isso é normal. Muda. Se você não me entregar um sacrifício aceitável, eu não vou aceitar. A mesma pergunta que ele fez para Caim, ele está fazendo para mim e para você nessa noite. Se você deseja de fato ser este sacrifício diante de Deus, ser alguém que caminha com Deus, alguém que tem paz, que tem plenitude, maturidade, alguém que vive a vida com Deus, alguém que tem certeza da sua salvação, que deita à noite no travesseiro e que dorme em paz e tranquilo, que está dizendo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, está só esperando o dia. Se você é essa pessoa e está tudo bem com você, legal. Só que se você não é essa pessoa, se você ainda está normalizando o pecado, você está falando, poxa, tudo bem então, eu vivi a minha vida aqui meio que de qualquer jeito. Ah, não tem problema, eu de vez em quando traio minha esposa. Ah, tudo jóia se, sei lá, eu roubar um dinheirinho aqui da minha firma porque ninguém está vendo. Não, meu querido, não dá para normalizar o pecado, não dá para dizer que está tudo bem, não está tudo bem. Não está tudo bem. Ah, mas porque as pessoas lá na escola, agora aqui jovens e adolescentes, mas porque as pessoas lá na escola todos falam palavrão. Então, eu acho que ele fala palavrão também legal. Pecado, meu amigo, tua boca é santa, teu corpo é templo do Espírito Santo. Falar palavrão não te edifica, por que você vai proferir essas palavras? Ah, mas porque meu amiguinho ele fica com 15 meninas aqui no final de semana, então eu tenho que ficar com 14 para não ficar tão longe. Que é disputa? E você está achando isso normal? Não, mas porque se eu não fizer eu sou menos homem, né? Ah, se eu não ficar... As pressões da escola, as pressões da nossa vida adulta, cotidiana, no nosso trabalho, muitas vezes as pessoas vão te pressionar, elas vão querer falar para você, tá tudo certo, tudo bem você desviar esse dinheiro, você é um homem tão trabalhador, sua família está precisando, tá tudo... Não, você não precisa se sentir assim, você não precisa sentir desse jeito. Você acha que Deus ia querer te ver triste? Esse dinheiro vai te ajudar tanto, a empresa já tem muito, não tem problema. Você já ouviu esse tipo de conversa aí fora? Essas normalizações de que está tudo bem? Ah, você nasceu assim, você é desse jeito? Ah, tudo bem, está tudo certo. Você pode continuar sendo assim, Deus vai continuar te amando. Ninguém está dizendo que Deus não ama você. Mas não dá para normalizar pecado, gente. Aqueles que leem a palavra de Deus e que sabem dos mandamentos de Deus para as nossas vidas, não dá para a gente dizer que está tudo bem. A nossa vida precisa ser uma vida que agrada a Deus. Um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus não pode ser normalizado. Então quando a gente lê na palavra dele que não pode, não pode. O que preciso muitas vezes é matar nossa carne. É falar, Senhor, eu tenho esse desejo aqui, eu sinto essa coisa, que essa vontade aqui, que eu sei que não te agrada, mas eu estou colocando isso diante do Senhor. Eu não quero sentir isso, Senhor. Ninguém comanda os seus próprios sentimentos muitas vezes, né? Nosso coração é uma terra complicada. Agora, há sim a grande possibilidade de nós rejeitarmos o mal e vivermos uma vida plena diante de Deus. Isso há. E você e eu só vamos conseguir fazer isso quando nós entregarmos isso a Deus. Quando nós fizermos exatamente o que Abel fez. Transformarmos a nossa vida num sacrifício vivo. Realmente, fazermos uma oferta por completo, por inteiro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite e como você tem ofertado a sua vida diante de Deus, mas o desejo do meu coração é que nessa noite você possa sair daqui com essa tranquilidade, com essa convicção de que você é alguém que está entregando verdadeiramente a melhor oferta para o Senhor. E se você não é essa pessoa, se você está nessa noite, essa palavra tocou o teu coração de alguma forma, e você percebeu que você não é essa pessoa, que você está dando um monte de mancada, que você ainda não tem esse compromisso com Deus, eu te convido a você fazer uma oração neste momento, a você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e fazer essa oração, pedindo para que o Senhor transforme o teu coração.
Essas partes mais difíceis, essas partes mais complicadas da sua vida, o Senhor, Ele pode transformar. Nós conhecemos tantas e tantas histórias de pessoas que foram transformadas. Cada um de nós que entrou aqui nessa noite, que conhece o Senhor Jesus, já foi transformado. E nós continuamos sendo transformados todos os dias. Então eu quero te convidar a fazer essa oração, porque assim como a gente leu no começo, de que mesmo morto, a história de Abel ainda fala até os dias de hoje, eu gostaria muito que um dia as pessoas falassem da minha história e da sua história. Elas pudessem falar, nossa, olha que interessante a vida da Alessa. Realmente foi alguém que assim entregou tudo para Deus. Tudo que tinha no coração dela. Duncan, um menino que tinha essa luta, mas olha, era alguém que entregava tudo diante de Deus. E vivia uma vida de sacrifício diante de Deus. E quando a gente fala sacrifício, irmãos, não é tortura. Não é tortura. Deus não quer te ver chorando por todos os cantos. Deus não quer sua infelicidade. Deus quer uma vida plena para você. Só que só há vida plena em Jesus Cristo. E é essa vida que Deus quer para mim e para você. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer essa oração aí no seu lugar, no seu coração. Senhor, obrigado, Pai, porque nós ouvimos a Tua palavra e compreendemos, primeiramente, que o sacrifício do Senhor Jesus, Ele é o suficiente para nos purificar do mal, do pecado. Ele é sim a oferta perfeita, que tirou o pecado do mundo, que limpou as nossas vidas, transformou a nossa história, e nós fomos salvos por este sacrifício de Jesus. Mas nessa noite nós também nos deparamos, Senhor, com a necessidade de nós sermos o sacrifício vivo, porque a Tua palavra nos diz em Romanos que nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, essa plenitude, essa completude, essa maturidade. Às vezes nós temos vivido as nossas vidas pela metade, nós temos entregado pedaços, partes do nosso ser, mas outras partes nós continuamos dominando e entregando qualquer coisa, entregando só algum detalhe, alguma coisinha, mas não deixando o Senhor tomar a direção. E nós pedimos ao Senhor neste momento que, se essa for a situação de algum de nós aqui nessa noite, que o Senhor possa desde já, Pai, começar a trazer, Deus, a libertação dessas coisas, trazer, Senhor, a cura para essas coisas, para os males que estão no coração, para as dores, para aquelas dificuldades muitas vezes em ofertar nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Deus querido, nós pedimos que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos livre da religiosidade. Senhor, há tanta gente frequentando igrejas e que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não experimentaram o Teu amor verdadeiramente. Senhor, transforma esses corações. Se houver alguém aqui nesta noite, nesta condição, Senhor, que toda religiosidade caia em nome de Jesus, mas que o Senhor venha ser o soberano, o majestoso sobre a vida dessas pessoas, meu Deus. Deus querido, Deus amado, nós pedimos ao Senhor também, Pai, por tantas e tantas vezes que nós negligenciamos a santidade, que nós negligenciamos a Tua palavra, a Tua lei para as nossas vidas, e nós começamos a viver a nossa vida de um jeito que, tá tudo bem, tá tudo bem se eu fizer isso, tá tudo bem se eu fizer aquilo, Deus me perdoa mesmo, tanto faz. E às vezes a nossa vida fica vazia, ela fica fria, ela fica distante. Nós não queremos viver distantes de Ti, Senhor, mas nós queremos viver uma vida de intimidade, uma vida de entrega, uma vida de sacrifício. Que o Senhor possa, Pai, dar agora este refrigério aos nossos corações, para que nós possamos ser como Abel, como um homem que é lembrado ainda nos dias de hoje, pelo verdadeiro sacrifício que entregou a Ti, aquilo que tinha de melhor. Que nós possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, mesmo que o nosso melhor, Senhor, seja tão pouco. A verdade é essa, não há nada muito bom em nós, não tem muito mais coisa ruim,
tem pensamentos, tem atitudes, tem desejos ruins e pecaminosos, mas que nós possamos fazer como a Tua palavra nos disse nessa noite, que nós não possamos deixar de forma alguma o pecado nos dominar, que o pecado não possa ser o controlador das nossas vidas, que as cadeias e as prisões que o pecado e que Satanás tem tentado colocar sobre a vida dos Teus filhos, Pai, elas não venham ter poder algum, mas que nós venhamos a viver uma vida de santidade, uma vida de quem ama ao Senhor e que agrada ao Senhor de todo o coração. Nós sabemos que essa não é uma tarefa fácil, Senhor. Nós sabemos que muitos de nós, muitas e muitas vezes, vamos ao Senhor com as nossas lágrimas, vamos ao Senhor chorando, porque tem coisas nas nossas vidas que são difíceis de nós nos libertarmos, de nós nos desvencilharmos, porque já estão anos, muitas vezes, a fio dentro das nossas vidas. Mas nessa noite nós entregamos o nosso coração por completo, por inteiro. Nós entregamos como um sacrifício vivo diante do Senhor, para que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha quebrar as cadeias que estão, Senhor, de alguma forma nos nossos corações, e que o Senhor possa estabelecer o seu domínio, mais uma vez, sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, por este tempo, por este momento, obrigado por cada vida que está aqui nesta noite. Nós te louvamos e entregamos as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.